informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarat, estamos chegando com o programa dessa segunda-feira, dia 17 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Ministro da Agricultura se encontra hoje com seu colega norte-americano. Faturamento do agronegócio de Mato Grosso do Sul crescerá esse ano. Preço do milho em Dourados não cobre os custos de produção. 460 mil títulos rurais devem ser entregues esse ano ainda. Temer cede e produtores reabriram a BR-163 no Pará. E Mulheres com Direitos lança concurso para agricultoras brasileiras. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com tempo nublado e frio na região de Dourados, com a chegada de uma nova massa de ar polar. Poderá ocorrer chuva fraca de manhã, mas à tarde e à noite pode também garoar. A temperatura mínima prevista para hoje é de 8 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 122,00 com 30 dias para o pagamento. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ficou fora das compras. Arroba da vaca gorda, 112 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 16,00 e a de soja a R$ 59,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó, 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Segundo o levantamento da Scott Consultoria em São Paulo, a tonelada da polpa cítrica está cotada em média em R$ 346,00 sem o frete. O produto é usado como complemento da ração animal, principalmente de bovinos. Na primeira quinzena de julho foram verificadas ofertas abaixo de R$ 300,00 por tonelada, dependendo do volume. Em relação a julho de 2016, a polpa cítrica está custando 39% menos esse ano. O avanço da colheita de citros como a laranja e a forte queda no preço do milho, outro insumo da ração, em 2017, explicam o comportamento dos preços da polpa cítrica. A procura fraca, com redução do confinamento bovino no primeiro giro, colaborou com a pressão de baixa no preço. A auditoria contratada pela produtora chilena de celulose Arauco já identificou pelo menos R$ 500 milhões em dívidas na Eldorado Celulose em Três Lagoas, montante que deve pesar no preço final da fábrica. Segundo informações do jornal Valor Econômico, o procedimento ainda não terminou e acredita-se que o valor possa aumentar ainda mais no decorrer das apurações. São considerados passivos tudo aquilo que gera fluxo negativo de caixa para uma empresa, como dívidas e os custos de operação e manutenção. Na área de logística, a companhia do grupo JIF tem, por exemplo, R$ 200 milhões referentes a vagões, transporte e venda de material rodante. Também foi relacionada na lista uma ação de R$ 100 milhões aberta pela Fibria pelo uso indevido de um clone de eucalipto registrado pela concorrente da Eldorado e cerca de 1.200 processos trabalhistas e tributários que somam 436 milhões, mas os gestores só reservaram 7 milhões e 500 mil. O ministro Blairo Maggi da Agricultura, Pecuária e Abastecimento viajou no final de semana para Washington para negociar a reabertura do mercado dos Estados Unidos à carne bovina in natura brasileira. Nesta segunda-feira, das 13h30 às 15 horas, Maggi tratará do assunto durante almoço de trabalho com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue. O ministro vai falar sobre as medidas adotadas pelo Brasil para atender exigências sanitárias norte-americanas. Hoje de manhã, Maggi se reúne com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, e com o adido agrícola brasileiro, Luiz Cláudio de Caruso e Santana. Eles também vão tratar sobre as providências que o Ministério da Agricultura tomou em relação a reações à vacina contra a aftosa detectadas pela Área de Defesa Sanitária norte-americana. Uma das medidas foi a determinação a frigoríficos que carnes in natura de cortes dianteiro, local de aplicação da vacina, façam cortes em forma de cubos, iscas ou tiras, a fim de identificar facilmente eventuais abscessos ou caroços. O faturamento da agropecuária de Mato Grosso do Sul deve aumentar R$ 1.254 milhões em 2017, frente a 2016, passando para 28.374 milhões, o que representa um crescimento de 4,6%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O VBP é um indicador de atividade calculado com base nos volumes de produção e nos preços médios da agricultura e pecuária. O resultado positivo para o Estado pode ser atribuído, em grande parte, ao desempenho previsto para a cana, um dos únicos entre os principais produtos agropecuários mato-grossenses do Sul, que deve registrar um aumento de receita na comparação dos 2 anos. O presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional o texto de um projeto de lei que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanchim, localizadas no município de Novo Progresso, no Pará. A informação sobre o envio do projeto foi publicada em despacho da Presidência da República no Diário Oficial da União de sexta-feira. A decisão do governo ocorre quase um mês após Temer vetar a medida provisória 756 e trechos da medida provisória 758, que permitiriam a exploração comercial de parte da Floresta Nacional do Jamanchim. Os vetos desencadearam diversos protestos ao longo da BR-163 no sudoeste do Pará, liderados por agricultores, pecuaristas, madeireiros e outros segmentos que se sentiram prejudicados.
Os bloqueios da rodovia, principal rota de escoamento da safra agrícola do médio norte de Mato Grosso para o porto fluvial de Miritituba, provocaram prejuízo da ordem de R$150 milhões, além de comprometer os embarques pelo porto de Barcarena, também no Pará. Mas o protesto dos ruralistas na rodovia BR-163, entre os municípios de Altamira, Novo Progresso, Trairão, no Pará, acabou na sexta-feira e a rodovia liberada. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damalha, destacou ao site de notícias agrícolas que a colheita do milho safrinha está no início e é em torno de 20% a 25% colhido. A partir dessa semana, a colheita deve começar com mais força. Em relação ao ano passado, a safra deve ser 10% maior. Há lavouras que chegam em produtividade de até 160 sacas por hectare devido ao melhor clima. Nesta safra, as pragas e as doenças não foram problemas na região, surpreendendo os produtores com casos apenas pontuais. Contudo, os preços do milho estão em queda e são o principal problema nesse momento, frisou o Damalha. O milho está sendo negociado entre R$ 15,50 e R$ 16 na região, preços que não cobrem os custos totais de produção. Apenas uma colheita maior do que 120 sacas por hectare começaria a dar lucro. Houve poucos negócios antecipados com o milho. Com muito grão colhido, o problema da armazenagem também ocorre. Há a alternativa de se utilizar silos bolsa, mas Lúcio Damalha acredita que, ao final da safra, não haverá onde guardar o milho. Os leilões realizados pelo governo também não cobrem os custos de produção para os produtores. Ainda há soja a ser comercializada na região de Dourados. Os preços estão girando em torno de R$ 58, valor que não estimula os produtores a negociar o grão. A área de plantio de trigo no Rio Grande do Sul está abaixo da média para o período devido à continuidade do clima seco e ao calor. O longo período sem chuva ocasionou a diminuição da umidade do solo e, consequentemente, a paralisação do crescimento das plantas. O solo, superficialmente muito seco e compactado, dificulta o desenvolvimento das raízes superficiais e o desenvolvimento normal das plantas. Segundo o assistente técnico da Emater Gaúcha Alencar Paulo Ruggeri, então os solos apresentam grandes volumes de torrões e as dificuldades para descompactação, prejudicando o avanço ou mesmo a finalização do plantio, que chega a 87% da área prevista para o estado, contra uma média de 92% do período passado. Os principais credores brasileiros da JBS estão próximos de um acordo para o refinanciamento de dívidas da produtora de carnes no valor de cerca de 18 bilhões de reais que vencem dentro de um ano, disseram pessoas com conhecimento do assunto. As negociações vêm em um momento no qual a empresa passa por turbulências relacionadas ao escândalo de corrupção envolvendo seus controladores, os irmãos Batista. A Caixa Econômica Federal, o Santander Brasil, o Banco do Brasil e o Bradesco estão tentando convencer o Itaú Unibanco a aderir ao plano, sob o qual a JBS obteria a ampliação do prazo de pagamento por 12 meses em troca do pagamento adiantado de 2 bilhões de reais e garantias extras. Provoca apreensão entre os produtores rurais a determinação da Agência Nacional de Águas, a ANA, que proíbe a coleta de água do Rio São Francisco às quartas-feiras. A suspensão, que entrou em vigor no dia 19 de junho e perdura até novembro, atinge inclusive aqueles produtores que tenham reservatórios próprios. De acordo com a ANA, a medida visa preservar os estoques de água nos reservatórios da bacia do Rio São Francisco, onde o regime de chuvas está abaixo da média há 7 anos. A proibição atinge os estados de Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Importantes regiões de produção agrícola de Minas Gerais serão afetadas justamente no momento importante para a lavoura por ser um período de seca. Com a sanção pelo presidente Michel Temer da medida que estipula novas regras para a regularização fundiária, mais de 460 mil títulos rurais devem ser entregues até o final desse ano. Com isso, o processo de emissão de títulos fica menos burocrático
e permite o acesso facilitado às políticas públicas. Com a posse da terra, acaba a insegurança jurídica. As famílias rurais poderão acessar o PRONAF e serviços de assistência técnica e extensão, além de benefícios na venda e renegociação, explicou o deputado federal ruralista gaúcho Alceu Moreira. O governo federal atendeu o pedido da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul em relação ao alongamento dos custeios com vencimento em julho e agosto aos produtores gaúchos e de Santa Catarina. Com isso, os produtores que acessaram crédito pelo Banco do Brasil, que engloba parcela considerável, poderão pagar os vencimentos nos meses de setembro e outubro. Caso o mercado não melhore a liquidez, há a possibilidade de ocorrer novo alongamento. Em Mato Grosso do Sul, a quantidade de focos de calor nos primeiros 13 dias de julho cresceu 71% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São 358 focos só nesse mês. A maior parte deles foi registrado no município de Corumbá. Ainda de acordo com dados do INPE, no mesmo período de 2016 foram somente 209 focos. Em apenas 3 dias, subiu de 250 para 358 o número de queimadas no estado. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Programa Mulheres com Direitos lança concurso para agricultoras brasileiras. A campanha internacional #Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, liderada no Brasil pela SEAD, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, acaba de lançar um concurso para dar visibilidade ao empoderamento feminino no campo. Com o tema Vozes, Imagens, Histórias e Experiências das Mulheres Rurais, a iniciativa vai premiar relatos de vida de agricultoras e também de extensionistas que atuam pelo combate das desigualdades de gênero. Por isso, o concurso possui 2 categorias. As experiências podem ser apresentadas por meio de áudio, vídeo, texto ou fotografia. A representante da SEAD e ponto focal de gênero na reunião especializada sobre agricultura familiar do Mercosul, Geise Mascarenhas, ressalta a oportunidade. A gente quer receber as histórias das mulheres rurais para saber o que essas mulheres fazem, onde é que elas estão, conhecer mais e visibilizar o real trabalho, a real participação, a real contribuição das mulheres rurais para o desenvolvimento rural, para a segurança alimentar das famílias, para a melhoria das condições de vida das suas comunidades. Depois, a gente também quer que as histórias das mulheres rurais brasileiras possam ser conhecidas na América Latina e Caribe. As ganhadoras vão fazer parte da 2ª Conferência de Mulheres Rurais no mês de setembro, em Assunção, no Paraguai, com passagem e hospedagem garantidas. E durante o evento, serão homenageadas. Para participar, preencha o formulário no site da SEAD e selecione o seu material. Tudo deve ser encaminhado para o seguinte e-mail: campanhamuleresrurais@gmail.com ou pelo WhatsApp no DDD 61 número 99311-1820. As inscrições seguem até o dia 15 de agosto. No assunto do e-mail, a participante deve informar a categoria na qual deseja concorrer. E para mais informações, acesse www.mda.gov.br. De Brasília, Fernanda Lisboa. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima semana e marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês também podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.